Bom, hoje no Vem Cubanas você vai aprender um pouco sobre um dos maiores milagres econômicos que já ocorreu no nosso planeta, onde um país precário, destruído pela guerra, acabou tomando um novo rumo, acabou inovando na sua indústria e sendo um dos países mais industriais do mundo em menos de 30 anos. Com vocês, o milagre do Rio Han, ou o milagre econômico sul-coreano. Então, vem cubanas. Para falar do milagre do Rio Han, a gente deve falar da Guerra das Coreias, onde devastou quase tudo. O lado mais industrial era o lado do norte. A Coreia do Norte, que era apoiada pela União Soviética e mais tarde também era apoiado pelos chineses, era o que mais tinha indústria na região, enquanto o sul estava devastado, era dependente do comércio agrícola, não tinha muitas empresas, e as empresas que tinham eram chamadas de chaebols, que eram empresas como famílias de empresas, que ajudaram a dar subsídios, a dar um pouco de dinheiro para o governo se estabilizar e poder reconstruir a Coreia. Isso trouxe alguns problemas e benefícios para a Coreia. A dívida explodiu. A Coreia sofreu uma inflação tremenda. Eles precisavam pensar em como lidar com a inflação, com a moeda desvalorizando, porque a moeda não tinha preço nenhum. Até hoje isso é reflexo lá na Coreia do Sul. E talvez o principal problema seja a ocidentalização do país, já que agora eles estavam meio que voltados à cultura do Ocidente. A gente vê isso até hoje, quando a religião do cristianismo, que é uma religião principalmente ocidental, começa a tomar conta da Coreia do Sul. E valores ocidentais e de outros países, até como o Japão, começa a invadir a Coreia do Sul. Por exemplo, os mangás, que invadem a Coreia do Sul muito facilmente, sendo um produto estrangeiro. O lado ruim do milagre do Rio Han, mas o lado bom. Bom, o lado positivo é que por mais que o governante seja um tirano, que é o Ri, que era o presidente, a Coreia começou a se industrializar mesmo. Com tanto capital, eles decidiram investir em várias indústrias, seja de subsídios, seja de base, seja de alimentos. Mas isso não os deixou impune de vários protestos populares da população coreana, conflitos internos de políticas, principalmente com os partidos opositores, os mais liberais, pois vale ressaltar que a Coreia estava passando por um período muito militar, então o próprio presidente era muito militar. Eles estavam fechadão com os Estados Unidos, e qualquer ameaça mais liberal era vista como comunismo. Inclusive, o presidente dava declarações de que queria a morte de comunistas. A Coreia enfrentava um período muito difícil nessa época. Vamos pegar dados de 1944, por exemplo. A expectativa de vida era de viver até os 47 anos. A porcentagem de bebês natimortos era de 5,3%. E a taxa de mortalidade infantil era de 11,5%. O PIB per capita era de 110 de 152, um dos piores do mundo. Outras consequências socioeconômicas que a Coreia estava enfrentando. 70% das indústrias têxteis e de indústrias químicas, 40% de todo o maquinário agrícola e 10% do maquinário das indústrias de borracha eram do norte, ou foram destruídas. Mais de 600 mil residências, 500 quilômetros de ruas e cercas e de metade de toda a malha ferroviária do país, 51% do setor de mineração foi perdido, cujo peso relativo é de cerca de 23% de toda a infraestrutura industrial do país. Em termos monetários, os danos correspondem a 549 milhões de dólares. No fim do conflito, o potencial energético do país havia sido reduzido a 1/8 das condições de 1948, considerando as relações cambial entre o won coreano e o dólar. O dano total da guerra montava 6,9 bilhões de dólares. Fora que a Coreia enfrentava o envelhecimento de sua população. Além das crises sociais que eu já mencionei.
Para vocês terem uma ideia, a Coreia, nesse período, foi o terceiro país que os Estados Unidos mais investiu, só perdeu para Israel e para o Vietnã do Sul. E isso deixou um déficit monumental na mão da Coreia. Eles exportavam cerca de 25 milhões de dólares, enquanto as importações chegavam na casa de 389 milhões de dólares, uma taxa de cobertura de balança sendo um pouco mais de 6,4%, aplicando uma dependência de déficits extremos. Isso foi um dos piores déficits da história. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes econômicos do sucesso da Coreia do Sul, mas basicamente foi investir dinheiro até dar certo, mas as consequências que a Coreia obteve durante a guerra, durante toda a dificuldade lá, espero que vocês possam entender como que isso levou ao milagre do Rio Han, que fez a Coreia ser um dos países mais industriais do mundo atualmente, e entender os conflitos internos que a Coreia enfrenta até hoje, como a ocidentalização. Mas é isso, espero que dê para entender, foi um modo bem curto, então eu vou deixar um link na descrição que dá mais detalhes da minha pesquisa sobre o milagre do Rio Han. Então é isso, te vejo em outro vídeo. Vem com o Bonas!